Hoje eu vou falar sobre comando de repetição. Esse comando está presente na linguagem de programação mais modernas. Esses comandos permitem que o conjunto de instruções seja executado até que ocorra uma certa condição. Hoje eu vou falar de comando for e logo depois eu vou falar do comando while, mas vamos focar aqui no for. O for ele tem a tradução para fazer tal coisa, use isso, para fazer tal coisa, use aquilo. E ele é dividido em partes e variações. E para ser declarado, usamos essa formulazinha aqui. For, declara o for, abre parênteses, faz a inicialização, a condição e o incremento. É uma estrutura de bloco porque está entre chaves e usa os comandozinhos. Agora eu vou explicar sobre inicialização, condição e incremento. Essa inicialização geralmente é um comando de atribuição que é usado para colocar um valor na variável de controle do laço. A condição é uma expressão relacional que determina quando o laço acaba. Uma vez que a condição se torna falsa, a execução do programa continua no comando seguinte ao for. E o incremento define como a variável de controle do laço varia cada vez que o laço é repetido. Isso é inicialização, condição e incremento. Para explicar e fixar na mente o que eu expliquei sobre inicialização, condição e incremento, tem essa estruturazinha aqui, que eu declaro o x, abro o laço for e faço a seguinte inicialização. X recebe 1 e a minha condição vai ser x menor igual 100. E o x++, ele representa x mais 1. Por exemplo, se x for igual a 2, 2 mais 1 igual a 3. X igual a 3. O que esse comandozinho está fazendo aqui? Ele vai imprimir os números de 1 até 100, que é o valor de x que eu quero aqui. A cada número, tipo, se o 2, x é igual a 2. Se o 2 for menor do que 100, ele soma com 1 e dá 3. Se o x for igual a 3, ele soma com 1 e dá igual a 4. E por aí vai, sucessivamente assim, imprimindo os números. Agora eu vou explicar sobre o laço while. Ele tem o significado de enquanto, o while, e diferente do for, ele tem só a condição. Os comandos, e é uma estrutura de bloco também, porque ele está entre chaves. E aí, falando sobre o laço while e o laço for, agora vamos falar a diferença entre os dois laços. De cara aqui, no for, a gente tem a inicialização, condição e incremento. No while, ele só tem a condição. Por quê? Porque essa condição aqui, ele não tem, por exemplo, ele não tem um contador. No nosso for, ele tem um contador próprio dele. Por enquanto fosse acrescentando um número, o contador ia aumentando um número até chegar a 100. E aqui ele só dá a condição, vê o número que tem lá. Por exemplo, o nosso x pode começar com 1 e vai até o 100, mas ele não tem como terminar, um contador próprio. Essa é a diferença entre o while e o for. Tem um exemplo de como a gente faz a estrutura do while igual ao for. Int, declara aqui a variável, bota o while, o laço while, e faz aqui a condição dele, que é x menor do que 10. Aí vamos para o comando e aqui
é o implemento que ele tem, que é o contador que a gente não tem, né? Que no for, à medida que ele vai aumentando, ele tem um contador em sua estrutura. E aqui ele só vai ser implementado embaixo no código. Aqui um programinha e fazer a resolução da questão. Vou chamar ele de questão 0011. A ideia dessa questão 11 é fazer a multiplicação de dois números sem usar o operador aritmético de multiplicação. Aí eu vou começar declarando int, vou usar o int declarando n1, que é o valor 1, e o int n2, que é o valor 2. Int, int multi é a multiplicação. O resultado recebe, não, multi recebe 0. Recebe 0. Vou fazer o scanner para imprimir. Vou usar o system.out.println para inserir os valores. O valor N1 primeiro. Agora eu vou usar o N1 recebe teclado next.int, difícil falar essa palavra, que ele vai ler ler o valor e do mesmo jeito, em sequência eu vou fazer para o valor 2. E agora eu vou usar o for. Como explicado, eu vou ter que fazer a inicialização, a condição e o incremento. Vou usar o int recebe 0, que a inicialização vai começar de 0, e menor igual ao valor 1, menor n1, e mais, que é o incremento. Nosso contador. Dentro desse for, vai vir multi, recebe multi, que é o resultado, mais n2, que é o valor 2. E agora eu vou usar o system fora do for para imprimir esse resultado na telinha para vou botar resultado. E agora vamos ao teste. Vou inserir o primeiro valor, 3. Inserir o segundo valor, 2. E o resultado dessa multiplicação é igual a 6.
fazer aqui a resolução da questão 12. Vou chamar ela de 002, questão 0012. Desculpa. Essa questão é para saber o MDC de dois valores, que é o maior divisor comum. E há uma forma de calcular o MDC é através de sucessivas divisões até que se tenha uma divisão exata. Então, eu vou declarar dois valores, N1 e N2. Vou declarar o MDC, que recebe 0. Depois eu vou fazer o scanner para ler o que eu digito no teclado. Vou fazer o sort, que vai imprimir o primeiro valor, que é o valor 1. Imprimo o N1 recebe teclado nextInt, que é para ler o valor, ler esse valor que eu digitei no sort. E do mesmo jeito para o valor 2. Copiar aqui, colar. E mudar o nome para valor 2 e N2. Depois dessa codificação, eu vou fazer o while. Como o while é só a condição, essas condições vai ser N1 menor do que 0, N1 menor ou igual a 0, ou N2 menor igual a 0. Se essa condição do while for verdadeira, vou imprimir, usando o sort, a seguinte frase: inválidos, tente novamente. Se isso for verdadeiro, eu vou ter que usar essa mesma código depois do while, porque senão o loop vai ficar infinito. A mensagem vai ficar aparecendo inválido, tente novamente todo o tempo. Aí agora, depois desse códigozinho, eu vou fazer o for, que vai começar com aquele mesmo sistema: inicialização, condição e incremento. Vou for int igual, int recebe 1, depois o i menor igual a n1 e mais. E depois eu vou usar uma condição, que é o if n1 resto da divisão, n1 resto da divisão e igual a 0. E n2 resto da divisão e igual a 0. Dentro dessa condição ainda, eu vou que o MDC recebe i. E depois vou imprimir a seguinte. Vou dizer que o MDC de N1 mais N2 é igual
Isso é a mensagenzinha que vai imprimir na tela. Mais MDC. Agora vamos testar os valores na questão. Vou digitar o valor 1, 48. E vou digitar o valor 2, 30. E daí o MDC. MDC de 48 e 30 é igual a 6.